Oi, eu sou o Chamal e seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você é novo aqui, eu peço que você se inscreva aí clicando no botão vermelho que está aí abaixo e ative o sino, porque assim toda vez que eu enviar um vídeo novo, o YouTube te notifica. Peço também que me siga em minhas redes sociais, porque lá eu sempre aviso quando tem vídeo novo, então quando o YouTube não notifica, eu aviso lá e você pode vir aqui consumir um conteúdo de qualidade. Eu vou logo avisando que pode ser que tenha um pouco de barulho de passarinho ou até mesmo cachorro latindo de fundo. Agora há pouco o galo estava cantando, então pode ser que tenha algum desses barulhos, porque como eu já disse anteriormente, eu moro em um sítio e eu não controlo a natureza. Então, dito isso, vamos para o caso. Teresina Mainetti, que se tornaria a irmã Maria Laura, nasceu em 1939 em Colico, uma província italiana da região da Lombardia. Ela era filha do casal Stefano Mainetti e Marcelina Gosmeroli. Maria Laura ficou órfã de mãe poucos dias após o nascimento, devido a complicações do parto. Na infância, ela foi criada pela irmã dela de apenas 12 anos, chamada Romilde, e logo após ela foi cuidada pela segunda esposa do pai dela. Depois disso, ela foi enviada para a casa da irmã Maria Amélia, uma grande amiga de sua mãe. Ela a fez estudar em congregação de freiras, as Filhas da Cruz, em Parma e Roma, onde ela concluiu os estudos em 1960. Quando ela fez os votos para se tornar freira, ela resolveu mudar o nome de Teresina para Maria Laura. Assim que se formou, ela começou a lecionar em algumas escolas primárias da congregação, passando por várias cidades italianas até chegar em Chiavenna, no ano de 1984. 3 anos após, ela se tornou responsável pela própria comunidade, o Instituto Imaculada. Para aqueles que a conheciam, Maria Laura dificilmente se parecia com uma freira de verdade. Embora muitas vezes ela usasse a batina, ela só colocava o véu em ocasiões especiais e oficiais da igreja. Dessa forma, ela se sentia mais próxima da realidade onde ela vivia. Quando se tornou madre superiora, muitas vezes ela tinha que ir a Roma ou até mesmo em Paris para assistir reuniões da ordem. Lá ela era muito respeitada porque ela tinha muita experiência. Porém, a irmã Laura preferia ficar em Chiavenna, onde ela cuidava dos órfãos e até mesmo de jovens em institutos para cuidados psicológicos. Ela nunca tentava converter os jovens ou obrigava a seguir a disciplina sacerdotal, mas exercia um papel de bondade para todos que protegia e sempre quando saía da presença de alguém, falava: Deus nos proteja. A Maria Laura acreditava que todo ser humano ele nascia bom e era o papel dela praticar a bondade para que isso se tornasse corriqueiro no dia a dia das pessoas. No dia 6 de junho de 2000, às 22h30, a irmã Laura, de 61 anos, recebeu um telefonema de Ambra Gianazzo, uma jovem de 17 anos. As duas já tinham se encontrado alguns dias antes. Ambra disse que ela havia engravidado em consequência de um estupro e que não sabia o que fazer. A freira então havia proposto que a jovem se entregasse aos cuidados de seu instituto religioso até o nascimento do filho, e depois ela poderia decidir se ficava com o filho ou entregava para adoção. Mas a jovem disse que alguém estava obrigando ela a praticar um aborto e começou a chorar durante a ligação. Então Maria Laura a chamou para conversar pessoalmente e combinaram de se encontrar na Piazza del Castello, na Praça do Castelo. A Ambra disse que ia esperar a Maria Laura junto com duas amigas. A irmã Maria Laura então ligou para o Dom Ambrógio para avisar que ela estava saindo do convento. Embora fosse tarde, ela estava saindo porque alguém precisava da ajuda dela. Dom Ambrógio apenas consentiu porque ele sabia que não adiantava tentar impedi-la. Como estava muito escuro, o Dom Ambrógio resolveu seguir ali a Maria Laura à distância só para saber se estava tudo bem com ela, se ela ia chegar bem até a praça lá onde ela tinha que chegar. O padre acompanhou a Maria Laura ali, só observando de longe, até ela chegar na praça, e quando ele viu que ela estava junto com as 3 meninas, ele resolveu ir embora porque ele achou que seria inconveniente um homem ficar junto na conversa das mulheres. Então ele pegou a bicicleta e foi embora. Se ele tivesse tido um pouco mais de curiosidade, talvez tudo que eu vou relatar para vocês nunca tivesse acontecido. Na manhã do dia seguinte, as irmãs do convento se surpreenderam porque o quarto de Maria Laura ainda estava com as janelas fechadas, e isso não era muito comum para ela. Porém, elas não quiseram incomodar. Paralelo a isso, na rua, uma pessoa que passava acidentalmente encontrou o corpo da irmã Maria Laura sobre uma grande árvore. Ele estava na estrada de terra que levava ao Parque Municipal Marmite de Gigante. A mulher foi morta com 19 facadas, muitas delas fatais, na garganta e nas costas.
Um riacho muito barulhento ficava bem próximo ao local onde a Maria Laura foi assassinada, então muito provavelmente os gritos dela tenham sido abafados pelo barulho do riacho. Algo que chamou muita atenção é que os braços da irmã eles estavam completamente dilacerados com cortes muito profundos. Ao ouvir essa notícia, as freiras entraram em desespero porque elas não conseguiam acreditar que algo tão terrível tinha acontecido com uma pessoa tão boa. Os jornais falaram sobre as jovens desconhecidas que a freira encontrou naquela noite, mas todos achavam que quem matou ela teria sido certamente um homem, e as jovens teriam sido usadas apenas como isca. Até que no dia 28 de junho de 2000, as 3 garotas menores de idade foram levadas à delegacia. Ambra Gianazzo, Verônica Pietrobelli e Milena de Gambriatista. Após algum tempo, Ambra, Verônica e Milena acabaram confessando tudo o que fizeram. Elas contaram que entraram em uma seita satânica e que precisavam sacrificar alguém de coração puro. Após matarem a freira, as garotas cortaram os braços dela, colheram o sangue em potes de vidro e depois fizeram um ritual de adoração a Satanás. As jovens disseram que ficaram possuídas pelo próprio demônio. Mas no início, essa seita satânica parecia mais uma brincadeira. Elas telefonavam para escolas católicas e gritavam blasfêmias para quem atendesse. Recitavam orações ao contrário, queimavam bíblias e quebravam crucifixos. As 3 sempre se vestiam de roxo e preto e em alguns conventos elas sempre iam lá e desenhavam nas paredes algumas cruzes de cabeça para baixo, o número 666, que é o número da besta. Então no começo era só isso que elas faziam. Mas em algum momento a chave virou e começou a ser uma coisa mais séria, tanto que elas chegaram ao ponto de fazer um sacrifício humano para o próprio Satanás. Segundo elas, a primeira vítima seria o padre Dom Ambrógio, só que ele era muito alto, então não dava para dominar ele facilmente. A melhor opção seria sim a irmã Laura, porque ela era uma pessoa de coração puro e era magra e baixa. Então as 3 meninas teriam uma maior facilidade para conseguir conter ela e fazer o que tinham que fazer. Fazer o que elas queriam fazer. Continuaram também dizendo que depois de se afastarem da praça, elas atordoaram a irmã Maria Laura com a tijolada na cabeça para fazer ela se ajoelhar diante delas, as representantes do maligno. Depois disso, elas esfaquearam a freira, rindo da cara dela, debochando, falando blasfêmias e cuspindo nela. Segundo as assassinas, as últimas palavras da irmã Maria Laura foram as seguintes: Deus perdoe essas crianças. Uma das garotas admitiu que a ideia delas era esfaquear a irmã Laura 666 vezes. Mas a Ambria acabou desistindo. Infelizmente, o arrependimento dela veio muito tarde. Após a Ambria desistir, as 3 começaram a se olhar e saíram correndo. E alguns dias depois, elas chegaram à conclusão que o melhor a fazer era se entregar. Os jornais não falaram muito sobre as jovens, eles apenas disseram que elas pertenciam a famílias normais, mesmo que uma das jovens passasse vários dias longe de casa. Em 2001, no julgamento, as 3 imediatamente se declararam culpadas. Milena pediu perdão enquanto Ambra e Verônica se abraçavam chorando. Segundo o perito que realizou o exame psiquiátrico em nome do tribunal, as 3 eram mentalmente incapazes e mereciam tratamento em um presídio psiquiátrico. Mas o júri não pensou assim. Segundo o júri, elas mereciam uma punição maior. Segundo o juiz, as meninas não podiam ser soltas porque se elas fossem soltas, matar se tornaria uma coisa banal. De toda forma, como elas eram menores de idade, as 3 receberam penas muito leves. Milena e Verônica foram condenadas a 8 anos e 6 meses, enquanto apenas Ambra, a mandante do assassinato e articuladora de tudo, foi considerada mentalmente incapaz, portanto, ela não era punível. A Ambra teria apenas que cumprir 3 anos em um hospital psiquiátrico, em um presídio psiquiátrico. Uma revisão do processo acabou sendo solicitada pelos familiares da irmã Maria Laura e um novo levantamento psiquiátrico foi feito. E dessa vez, Ambra foi considerada totalmente sã e responsável pelos seus atos. Então a jovem foi condenada a pagar uma pena de 12 anos de prisão. Em 2007, após cumprir apenas 5 anos de prisão, a Ambra acabou sendo libertada porque ela conseguiu o perdão do Estado e também por bom comportamento. Enquanto estava detida, a Ambra acabou se formando em Direito e ela conseguiu apagar totalmente o seu passado e começar uma vida nova. Então não se tem mais nenhuma informação sobre o que a Ambra faz hoje em dia ou até mesmo o que é essa vida nova dela, né? Onde ela recomeçou a vida. Em 2005, então, o bispo da diocese local, Alessandro Maglione,
propôs a beatificação da irmã Maria Laura e o Vaticano abriu o procedimento em 2008 e fechou em 2020. Agora a irmã Maria Laura é uma beata, o que é o primeiro passo para se tornar uma santa. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like aí, se inscreve no canal, compartilha para todos os seus amigos, me siga em minhas redes sociais. Por hoje é só, até a próxima e tchau!